A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando a Palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, te guardar. Em nome de Jesus, se inscreva nesse canal, compartilha, comenta. Em nome de Jesus, amém? Eu creio que essa palavra irá falar com você. Então não pule esse vídeo, se permaneça aí. Em nome de Jesus, vai ser uma palavra edificante para a minha vida e para a tua vida, amém? Então, a palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que é muito conhecido dos pregadores, que tem como título A Casa de Marta e Maria. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia. Vamos lá, começar de novo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia-se a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, aqui eu não estou pregando contra Marta, nada disso. Eu quero entrar no texto bíblico que a Bíblia nos ensina. Quando Jesus vai para a casa de Marta e Maria, a Bíblia fala que Maria, ela se assenta aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos, para ouvir o que Jesus ia falar naquela manhã ou naquela tarde, eu não sei que hora que Jesus entrou ali. Mas era necessário alguém cuidar da casa, olhando ao olhar humano, né? Tinha que ter alguém para servir. Mas observe que Marta, a Bíblia diz que ela estava distraída, mas quando fala distraído, é distraída das coisas de Deus, distraída das coisas espirituais. Ela estava distraída de ouvir Deus, de ouvir os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque ela estava ocupada para fazer seus afazeres, as coisas necessárias da casa, o serviço. Então ela estava distraída para ouvir o que Deus ia dizer. Ela estava distraída para ouvir o que Jesus estava ensinando. Enquanto isso, Maria estava ouvindo todos os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus estava passando. E observe, irmãos, que se a gente trazer essa palavra para nós hoje, muitos de nós estamos distraídos, estamos ocupados com as coisas terrenas, com as coisas materiais, com as coisas físicas. E Deus, a única coisa que Ele quer de mim, de você, é falar conosco. É que a gente esteja como Maria, aos pés dele, e ouvindo os ensinamentos, ouvindo aquilo que ele quer nos falar. Enquanto Marta está distraída, Deus está falando com Maria, Jesus está falando com Maria. E às vezes se irrita aquela pessoa que está ocupada, irrita aquela pessoa que não está parando para ouvir Jesus. E quando fica sabendo que alguém está recebendo o milagre, alguém está recebendo a bênçãos do Senhor, alguém está ouvindo a voz de Deus, aí essa pessoa se irrita, às vezes até se afasta dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque está distraído com as coisas terrenas, não está ouvindo a voz de Deus, e aquela pessoa que se dispôs a buscar, a ouvir, a estar nos pés do Senhor, está ouvindo Deus falar, está recebendo o alimento do Senhor, está recebendo a bênção da parte de Deus, e aquela pessoa que está distraída não suporta ficar sabendo disso, não suporta ver isso. Aí Marta chama a atenção de Jesus: não te importa que minha irmã fica aí sentada e eu te servindo só? E Jesus diz: Marta, Marta, tu está distraído com muitas coisas, mas só uma é necessária. Observe, irmãos, que isso é grave. Hoje em dia, tem muitos de nós que somos assim. Estamos distraídos com as coisas terrenas, com as coisas físicas, com trabalho, com família, com tudo isso, mas esquecendo de buscar a presença do Senhor no primeiro momento do dia, esquecendo de priorizar
ouvir a voz de Deus, esquecendo de priorizar, fazer a vontade do Senhor Jesus. Aí ficamos distraídos, despercebidos. Aí quando alguém do nosso meio ali recebe uma bênção, recebe um milagre, começa a ouvir a voz de Deus, Deus começa a soprar o nome da pessoa, aí nós que estamos distraídos começa a indagar o Senhor. Mas por que, Senhor, fulano está ouvindo tua voz? Por que, Senhor, fulano é abençoado? Por que, Senhor, o Senhor faz na vida de fulano e na minha não? Irmãos, nós não sabemos o que a pessoa passa, nós não sabemos o que a pessoa busca diante do Senhor. Talvez eu estou distraído e ela está buscando, está aos pés do Senhor Jesus, buscando mais e mais de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, devemos sim ter os nossos afazeres, devemos sim fazer, só que isso não pode afastar eu e você de estar aos pés do Senhor, aproveitar as oportunidades que nós temos de nos humilhar diante de Deus e ouvir a voz do Senhor, não estar distraído sem ouvir a voz de Deus. Não podemos deixar a circunstância, o trabalho, tudo isso nos afastar da presença do Senhor. Temos que ter nosso momento ali aos pés de Jesus, como Maria, ouvindo os ensinamentos, recebendo de Deus as instruções, para que a gente não venha ser pego, aleluia, glória a Deus, ser pego a alguma coisa e o inimigo nos tragar, para que a gente não venha cair em tentação e errar, para que a gente não venha cair, irmãos, no laço de Satanás que está todos os dias tramando contra a minha vida e tua vida. Precisamos ser instruídos, precisamos ser ensinados através de Jesus Cristo de Nazaré. Então Marta, ela estava distraída com seus afazeres e ela não conseguia ouvir os ensinamentos, ela não conseguia ouvir Jesus ali ensinar. Então é importante a gente ter esse entendimento de que servir é muito bom, servir a Deus, mas em primeiro lugar tem que ser ouvir a voz do Senhor, tem que ouvir os ensinamentos de Deus, estar aos pés de Cristo Jesus, ouvir o que Ele tem para falar comigo e com você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, em nome de Jesus.